Esse é o Pod. Pode o quê? Esse é o segundo bloco e a gente vai continuar a conversa com o Dr. Ricardo Patitucci. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. E aí a gente estava falando disso tudo, e aí tem a questão da curatela, né? Então, quando a pessoa é curatelada, né, ela perde autonomia, né? O curatelado ele perde autonomia totalmente, ou hoje já existe uma visão mais parcial, individualizada dessa capacidade civil? Existe. Quando a gente fala de curatela, né, só para também aumentar, a gente também está falando de interdição. São sinônimos. Curatela e interdição é a mesma coisa. E hoje em dia não existe mais interdição completa, não existe curatela completa. Antigamente até existia, você não podia fazer nada de nada mais, né? É plenamente destituído de qualquer direito não, de responsabilidade sobre si mesmo, né? Os direitos humanos nunca se perdem, né? Enfim, mas a questão nesse sentido é que a pessoa, hoje em dia, quando ela é curatelada ou interditada, o juiz junto com o psiquiatra, né, geralmente o psiquiatra forense, que vai ser acionado pelo juiz para avaliar uma pessoa na posição de perito em psiquiatria, né, e ali ele não está exatamente como médico, ele está como um indivíduo que sabe medicina, que sabe psiquiatria, e está ali a serviço do juiz. Tanto é que não existe sigilo, por exemplo, né? Ali, tanto que quando começa uma avaliação pericial, você deve chegar para a pessoa e falar assim, olha, meu nome é Ricardo, sou psiquiatra forense, quer dizer que aqui não existe o sigilo médico, tudo que você falar aqui pode ser contado para o juiz e será contado para o juiz, diferente da nossa prática diária, que a gente fala, tudo que você falar aqui fica entre nós que é sigilo médico, né? Enfim, então isso é uma questão interessante, então você já pontua isso e você vai seguir com essa avaliação. Aí você vai determinar lá, olha, você está num quadro demencial, um caso acho que mais palatável, assim, né? Menos polêmico também. Um quadro demencial. Vamos imaginar um senhor, né, que está lá com 70 e poucos anos, sempre foi uma pessoa muito funcional e, por acaso, uma pessoa muito rica. Né? Esses dias atendi uma senhora aqui que mora no Leblon, né? E um apartamento lindo, uma pessoa muito bem sucedida na vida, uma pessoa assim, muito incrível, né? Uma das primeiras mulheres a ser médica, né? Se formar médica no país, tem uns 90 e poucos anos. Infelizmente, ela começou a desenvolver um quadro demencial. E aí ela começou, então, a querer passar os bens dela para as pessoas que ela mal conhecia, entendeu? Sim. Então vinha uma cuidadora para ela, ficava ali alguns dias com ela, eu vou te passar meu apartamento. Mas coisa que ela não faria no passado, entendeu? Então, a gente também tem que preservar não só a dignidade da pessoa no momento, mas a gente precisa também preservar a dignidade da história dessa pessoa, né? Então, a gente não pode permitir que esse é o consenso jurídico atual, que ela se exponha, né, a riscos e dilacere seu patrimônio também, né? Então é nesse caso que aí fica mais evidente. Imagina, você pergunta para a pessoa quanto que é 100 menos 7. Aí a pessoa fala, acho que é 52. Aí você pergunta, quantos anos você tem? Aí tem 25. Sabe? Onde é que você mora? Eu moro em Minas, e moro no Leblon. Entende? Então, assim, não precisa aprofundar muito, estou sendo até meio superficial aqui para todo mundo entender. Né? Assim, como é que essa pessoa vai se responsabilizar de passar um bem por ela mesma, né? Entende? Aí nessa situação vai ser pedido uma avaliação pericial e aí, como eu falei, vai ser determinado ou não. E aí vai ser dito assim, dado o quadro atual dessa pessoa, ela não pode passar bens, ela não pode comprar e vender, ela não pode pegar empréstimos, tal. Mas ela pode, por exemplo, se relacionar, né? Ela pode visitar os netos, se ela ter uma relação, ou ficar, os netos, se ela tem já 15 anos, 12 anos, ainda são vulneráveis, mas pelo quadro dela, ela consegue ficar junto com eles, não tem problema. Então, é nesse sentido, ela pode casar, né? Isso, duas coisas que não pode se tirar, seja o quadro que for. Acho que é até interessante do ponto de vista jurídico. Mesmo casar, não? Você não pode privar ninguém de casar, nem de votar, né? Assim, porém, né? Porém, 3 pontinhos, né? Pois é complicado, você pode casar sem comunhão de bens. Comunhão de bens, Você pode casar, mas não vale nada. Não vale nada. Você vai casar, mas entendi. Que também entra com a questão dos bens, né? Que se a pessoa não tem condição, né, disso, então, ok. Agora,
E votar. Uhum. Interessante, né? Porque a pessoa talvez não tenha... Esse debate eu acho que ele é filosófico, né? Também acho. Ele não é da saúde, né? Não tem a ver com a saúde, concordo. Esse até me abstenho. Ótimo, porque eu também me abstenho nesse, mas faz sentido, entende? Porque existem regras. Por que eu fiz essa pergunta? Não era nem para você responder, falar. Pode ter mas porque existem regras que elas perpassam, né, o que a gente acredita na saúde, né? Sim. Porque se a pessoa ela não tem condição, né, ela vai, vou doar o apartamento para a cuidadora que ela conheceu uma semana. Ela também não tem, né, discernimento para uma escolha. Pois é. Né? Mas isso eu tô só colocando por saúde, assim, né? Sem me posicionar exatamente, mas talvez uma possibilidade seja para que não haja nenhum tipo de voto de cabresto, eu pensei também nisso, na manipulação. Eu pensei nisso. Porque senão você pode meio que retroagir para os tempos manicomiais. Aí as pessoas que estão internadas aqui, a gente deixa elas como incapazes, elas são indesejadas, são possíveis líderes políticos, elas ficam aqui nesse hospital e aí elas não podem votar, não podem ter influência. Então talvez seja um mecanismo de defesa para evitar... E que já vem também com a história, né? Se a gente for pensar dentro da questão manicomial, né? Das pessoas excluídas, e aí elas estavam impossibilitadas nem do direito do voto. Sim, né? E pode ver, assim, talvez haja algumas nuances assim, que eu também não tenho conhecimento, né? Pode ter algumas particularidades mas eu acho que é ali que talvez a gente falar isso. Pela liberdade de escolha. Esse é o ponto. Não é o voto ou não voto. É a liberdade de escolha. E aí tem um outro ponto também que é muito bacana, que é muito utilizado hoje em dia, e incentivo que na medida do possível se faça isso, que é chamada tomada de decisão apoiada, que é um equivalente, né? É uma tentativa de substituir a interdição. Que a tomada de decisão apoiada, a pessoa não foi destituída, né, de alguns direitos e de alguns deveres. Ela continua plenamente, civilmente capaz. Tá? Mas, para decidir alguma coisa, ela precisa do aval de duas pessoas que ela escolheu. Entendeu? Então, vamos supor que eu vou ser interditado. Então, assim, uma questão, né, e aí eu preciso ser interditado. E eu não quero ser interditado. E eu também não estou tão grave como o caso da senhora com demência, né? E aí eu vou falar assim, olha, então eu quero que a Anne e o Alexandro, que são meus amigos, que eu conheço, eu quero que eles sempre deem um aval. Aí eu tenho um apartamento que eu quero vender, que eu estou pensando em comprar um outro e tal, e eu penso, poxa, mas ele será que tem capacidade de discernir? Será que é isso mesmo que ele faria no passado? É da natureza, da personalidade, da história dele? Aí o juiz vai chamar, pô, bem, então Alexandre e Anne aqui, então, o que você acha? Você concorda? Mas não, acho que sim, acho que ele faria isso, acho que... eu também acho. Também. Então, beleza, então pode vender. Entendeu? E eu tenho que escolher essas duas pessoas. Então essa é a modalidade chamada hoje de tomada de decisão apoiada, que é uma tentativa de evitar a interdição. É importante, né? É interessante você estar trazendo esse tema, porque também tem o outro lado, né? Da pessoa que hoje não tem mais remissão de sintoma, né? Ou melhor, entrou em remissão de sintoma, né? E quer voltar ao ambiente de trabalho, quer voltar a ter a vida social, mas a família fica naquela tensão, né? De que, não, não está preparado, talvez não seja o momento. Gostaria até que você falasse um pouco disso, que tivemos pacientes em comum, né? Com certeza. Com essa dificuldade de querer voltar ao trabalho, e a família meio que por medo, talvez, medo até do que poderia acontecer, porque já aconteceu no passado. Agora, só um passo antes, assim, é preciso também pontuar que a interdição, ela é temporária, né? Ela não é definitiva. Então, assim, não necessariamente interditei uma pessoa, agora para sempre ela vai ser interditada e nunca mais ela vai... Não, porque até no ponto mais polêmico que nós falamos anteriormente, a questão da dependência química. Às vezes a pessoa pode ser temporariamente interditada, né? Por questão de estar dilacerando seu patrimônio, se expondo moralmente, tanto muito grave ali a fase ativa da adicção dessa pessoa. Então pode-se concordar, em determinado momento, que ela está interditada temporariamente. Uma pessoa que está no quadro maníaco psicótico. Porque assim, a mania, né, da bipolaridade, sem entrar em tantos detalhes do que é a mania, mas é um quadro que tem remissão em algum tempo, né? Às vezes a pessoa fica algumas semanas, às vezes alguns meses, né? Raramente alguém passa de 6 meses numa fase de mania, né? Então não tem porquê. E ela volta, por definição, ela volta a ser como era antes do surto, né? Então nessa fase de mania, que a pessoa, um dos sintomas é gastar muito dinheiro, gasta, se colocar em risco se expõe moralmente, né? Exatamente. Por exemplo, eu vi esses dias e assim, saúde também, né? Uma moça, né, que foi internada, até virou uma notícia, tal, né,
se expôs moralmente. Ela foi nua, andando nua no metrô de São Paulo. Eu vi também. Viu? Eu vi também. Então, assim, poxa, como é que não vai cuidar dela? Vai deixar ela andar nua? Não vai cuidar dela. E ela vai ser internada um tempo. Pegaram ela, né? Cobriram ela. E ela fica internada um tempo, né? E talvez nesse tempo, ou se demorar mais a remissão dos sintomas, ela pode ser interditada temporariamente, né? E aí depois ela vai voltar a ter pleno gozo dos seus direitos, né? Então é isso. Então isso é uma questão também importante, que a interdição ela é temporária, né? Então ninguém interdita uma pessoa para ficar interditada a vida toda e agora não tem mais o que fazer. Não é assim mais. Já foi, mas não é mais. Que é um avanço, né? É um avanço. Mas, voltando na sua questão, é uma questão assim, também, né? De até que ponto que a gente vai impedir a pessoa de exercer o que ela quer, né, por conta do diagnóstico que ela tem, né? Uma coisa, eu não sei se vocês viram um filme que é bem simbólico nesse momento, que é um filme com Tom Cruise chamado Minority Report, né? O Minority Report, ele é assim, é um filme bem interessante, que tem os precogs, que são as pessoas que preveem o futuro, né? Mas ele chega, é antigo, pô, isso é da década de 90. Mas é muito bom. Mas é um clássico. É um clássico. Aí, como é que é, resumidamente? Tem algumas pessoas que têm uma capacidade, assim, sobre-humana de prever o futuro e especificamente crimes, né? Então elas começam a ter lá uma experiência, sei lá, talvez mística, fala, na rua tal, no dia tal, na hora tal, aquele homem vai matar aquela mulher. Aí isso com uma semana de antecedência, eles já registram isso. Aí quando está chegando na iminência de cometer o assassinato, a equipe toda da polícia já está ali fora, invade a casa e nas cenas, conforme o filme vai se desenrolando, tá lá o cara já com a arma na mão para esfaquear a esposa e na hora chega a polícia e prende ele e salva a mulher. E aí na hora, nessa cena que é clássica, ele fala assim, mas eu não ia matar ela, né? E eu falei, não, mas os precogs disseram que você ia matar ela. Você tá com a faca aqui na mão, tá com ela no teu pescoço, tá no pescoço da mulher, da sua esposa, e você... Não ia matar. Mas eu não ia matar. Mas ele não matou, né? Então, assim, e a polêmica é essa. Se fosse possível, se isso existisse de fato, a gente poderia punir alguém antes do crime acontecer. Né? Então, fazendo essa analogia, a pessoa, poxa, todas as vezes que ela ficou assim livre para fazer o que queria, né? Vamos supor, uma pessoa que se recuperou da dependência química, ficou internada um tempo, voltou, tá sem usar, tá sóbrio e tal, aí a família, poxa, não vou deixar ele fazer nada, ele não pode pegar dinheiro, não pode fazer nada, mas do ponto de vista, não que a pessoa concorde, quer dizer, a pessoa concorda, né? Vou ficar um tempo, né, mais sob supervisão, assim, até que ponto que a gente tem o poder de determinar que essa pessoa não vai poder mexer no dinheiro, sendo que ela está em abstinência, que ela não está em uso ativo, né? A gente estaria fazendo algo como os precogs, de certa maneira. Mesmo coisa, eu estou prevendo. Não, mas eu achei essa analogia perfeita e eu já tinha esquecido desse filme. Mas exatamente, você está querendo, você está protegendo ou você está criando um problema? Isso. Ontem até na minha aula, eu tive aula, né? E aí era isso, a gente estava falando o quanto é ambíguo na apresentação de uma amiga, naqueles abrigos de acolhimento à criança, né? Você quer acolher, só que aos 18 ela sai, né? O adolescente já se torna... Mas ele sai e muitas vezes, dependendo do abrigo, ele não sabe o que fazer, não tem o que, sabe, assim, ele tá ali porque ele tá acostumado ao quê? E a gente estava discutindo, assim, o acolhimento, eles, né, sofriam na família e tal, porém tem regras, tem limites, né? Então, ao mesmo tempo, foi bom ele estar numa casa em que teve toda uma regra e tal, mas quando ele sair vai ter a mesma coisa, uma criança numa família saudável, né? Toda família tem problema, claro, mas saudável, então, vai morar fora, vai estudar fora, né? Eu até brinquei, mal comparando, né? Porque são, né, dores e vivências, histórias, mas também vai dar receio, também vai dar medo, vai dar, mesmo tendo todo o apoio, o aparato vai dar medo. Então, até que ponto o acolhimento também pode ser o contrário? Então, pegando isso de você, é tão interessante porque a curatela, ela vem para um período. Sim. Só que a família acha que está protegendo, quer continuar para proteger, mas isso é uma proteção? Pois é, até que ponto? Né? Até que ponto? Até que ponto? Aquele estigma que fica, né? Seja o dependente químico, seja o bipolar, seja o esquizofrênico, não, ele não vai voltar a melhora, ele não vai ter uma Exatamente. Você não vai poder conviver em sociedade, né? Que é o rótulo, né? É o rótulo.
Interessante vocês falarem de rótulo, porque né, a gente já teve vivência, né, eu ainda atuo dentro, né, de hospital e tudo mais. A gente vê muito isso, né? Porque tem alguns pacientes que são pacientes graves, né? Então, é isso que a gente também precisa desconstruir um pouco, porque às vezes quem vive dentro de hospital acha que todo mundo é grave, né? Que a dependência, a dependência química é sempre muito grave. Sempre muito grave. Não, pelo contrário, a maioria das pessoas se recupera da dependência química sem precisar internar, né? Não é a necessidade de internar todo mundo, não é assim que funciona. A minoria precisa de internação, né? Sim. Enfim, mas aí tem, infelizmente, aquelas pessoas que são graves, assim como existe gravidade na cardiologia, tem a gravidade na oncologia, tem casos que você trata, faz quimioterapia, faz tudo e o câncer volta. Aí você treinou e volta. Assim, na saúde mental também. Mas não é determinante. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Porque tem o estigma desse rótulo, a pessoa já se internou lá 15 vezes. Aí ela chega para a 16ª. Então, e ó, voltou o fulano aí, tá vendo? Ah, mas ele sempre foi assim, ele sempre fez isso, fez aquilo, ele é assim mesmo. Não é assim mesmo. Cada internação, cada momento é um novo recomeço, né? Então, às vezes, né? E assim, acho que não tem problema falar aqui publicamente, porque eu, né, ouvi dele próprio falando publicamente, que é um terapeuta, né, vocês conhecem, muito reconhecido, renomado, que é o Roberto Flores, né? Sim. Ele foi internado 30 e poucas vezes, né? Deixa isso. Né? Ele fala isso, né? Então, talvez, pô, imagine quem estivesse lá, vendo ele na 30ª, sei lá quantas vezes para internar, vai falar assim, de novo aqui? Né? E não tem jeito. Que nada, né? Teve uma hora, numa dessas 30ª e poucas internações, que ele teve o despertar, né, e acabou se recuperando e nunca mais usou droga, né, e tá, sei lá, 30, 40 anos sem usar. Então, assim, cada momento, cada dia é um recomeço, né, cada dia é um recomeço. Cada vez, né? E é tão interessante, né, porque eu tenho ali um quadro até aqui no meu consultório que a ação é mágica, é uma frase, né, que quem pintou foi uma paciente minha, ela me deu. E eu sempre falo, cada movimento, cada internação ou cada movimento que o paciente faz em prol de si próprio é uma ação que pode ser mágica. Então, certeza. Assim, sempre, né? Tanto que é muito interessante, um paciente que eu atendia, hoje eu não atendo mais, somente de dependência química, ele falava, Anne, você ainda acredita em mim? Né? Ninguém acredita, por isso que eu trouxe do rótulo. Eu falei, óbvio que eu acredito, só que sabe quem tem que acreditar? É você. Né? É você que tem que acreditar. Eu acredito que eu tô aqui porque eu sei que pode ser, a mudança pode acontecer. Só que é você que precisa acreditar. Então, quando esse rótulo, e por isso que eu falei do rótulo, ele entra tanto numa dependência química quanto num transtorno psiquiátrico, a pessoa ela já se auto-intitula. E a família, que a gente está falando aí da rede de apoio, né, que pode ser uma rede de apoio, não necessariamente né, mas pode ser, também caracteriza. Então, assim, e eu me lembro quando eu estava lá na clínica, que às vezes a pessoa fala assim, eu sou tal. Eu falei assim, qual é o seu nome? Porque eu nem olhava às vezes qual era o transtorno da pessoa, né? Para não se contaminar, você já poder... Porque para mim ali era a pessoa. Óbvio que depois, se tivesse alguma coisa, eu olhava. Lógico, tem que olhar. Né, o prontuário. Mas entendi. Porque para mim, nos grupos, era a pessoa. Senão a pessoa, o bipolar, é o border, é o dependente, né? É o esquizofrênico. Não, ali é uma pessoa. Então, eu acredito muito no não rótulo. E você falando sobre isso, aí me lembra, né, muito bacana, acho que vale a pena citar aqui também, tive até prazer, né, a honra de ser aluno dele, que é o professor Edson Sergese, lá da UFRJ, e ele desenvolveu uma tese, a tese de doutorado dele até virou livro depois e tal, que é justamente sobre isso. E ele é especialista em psiquiatria da infância e adolescência, que é a questão, na adolescência atual, assim, do ímpeto das pessoas de se identificarem com diagnósticos, né, principalmente borderline, TDAH, TEA, né, enfim. Tem uma disseminação. Assim, claro que existem esses diagnósticos, existe sim o TDAH, existe pessoas com autismo dentro do espectro autista, né? Existem pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e elas realmente precisam de ajuda e assim, isso não está em discussão. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que tem muita gente que não necessariamente tem um diagnóstico, faz uma análise na internet, faz uma análise na IA, por conta própria, e aí se auto-intitula. E aí a tese dele, né, do professor Edson, é justamente essa. O transtorno mental como uma ferramenta de identidade da pessoa, entendeu? Como eu penso nisso? Eu posso falar aqui, não há nenhum problema. Ela vai brigar, minha filha. Não, eu quero fazer o teste para TDAH, não sei o que. Eu falei assim,
E aí você é psicóloga, né? E aí eu falei assim, sabe o que você quer fazer? Porque você quer caracterizar a sua personalidade. Eu não estou negando, mas você quer caracterizar. E até arrumar um pouco das desculpas, né? Tipo, aconteceu isso porque eu sou TDAH. Isso a gente via muito na clínica. Sim. Eu agi assim porque eu sou bipolar. Né, num grau... eu agi assim porque eu sou border. Né? Isso, óbvio, quando as pessoas estavam já, né, dentro, né, medicadas, no equilíbrio, mas elas se intitulavam. Então, achei ótimo. Depois eu até vou pegar a recomendação dessa tese, desse livro, porque é o que a gente vê muito dentro da sociedade hoje é isso. Eu me caracterizar e eu até me apoiar, que a gente chama no existencialismo, né, na psicologia, que é a má fé. Você usa alguém ou alguma coisa para se justificar das suas atitudes, dos seus comportamentos. Né? Sim. É interessante, você está falando isso. Eu tenho alguns pacientes que são border e os borderlines, na maioria das vezes, não gostam de ser intitulado como borderline por conta da raiva que tem da doença, dos prejuízos que a doença traz, né? Porque se romantizam muito, né, nas redes, né? E, no entanto, é um sofrimento assim muito absurdo. Muito. No meu entendimento, eu acho que o transtorno mental hoje mais subestimado que tem é o borderline. Porque assim, é difícil você ter empatia muitas vezes, né? Mas realmente a pessoa tem um sofrimento interno muito grande, né? E a gente vê a dificuldade que a pessoa tem. Então assim, isso não pode ser negligenciado. Quando nós estamos falando isso, nós não estamos dizendo aqui que a pessoa não tem, que não existe, que isso é tudo romantização, não é isso. Mas, inclusive, na dúvida, procura um profissional. Mas tem dúvida, vai lá e procura um profissional. Até no teste, assim, se me permite, eu acho que assim, o teste ele é benéfico, porque assim, o teste é a prova real, entendeu? É a prova real. Assim, fazendo com um bom profissional, né, uma pessoa já experiente, tal, que é o chamado teste neuropsicológico, que é hoje o padrão ouro para o diagnóstico de TDAH. Então a pessoa vai lá, faz o teste, né, e aí vai ver as alterações que tem ou não, e isso vai se determinar se ela tem ou não TDAH. E importante pontuar que os sintomas eles precisam ter iniciado antes dos 12 anos. Então assim, ninguém começa com sintomas de TDAH com 20 e poucos anos. O que pode ser que a pessoa com 20 e poucos anos descobre que tem TDAH e que passou batido ali antes dos 12. Mas necessariamente para ele tem que ter começado antes dos 12. Então isso é um ponto assim, pacífico, critério diagnóstico. Adultos, né? Desculpa o corte, Ricardo, mas muitos adultos eu tenho conhecidos que estão sendo diagnosticados agora. E aí eu fico com essa vírgula, né? Porque é aquilo, eu não consigo focar, eu não consigo ter atenção, eu sou muito agitada. E aí eu me condiciono, mas eu concordo, eu sou muito a favor do teste. Eu acho que, óbvio, hoje você tem como fazer essa avaliação. Eu tô falando isso que eu tenho amigos que foram diagnosticados agora, mas aí eu fico assim, será? Será? Mas por isso que é importante, assim, não é só o teste, não. Tem que ter a consulta, idealmente, com um psiquiatra especialista até nessa área, né? Até um psiquiatra da infância e adolescência que está sempre muito integrado nesse assunto, que até porque o diagnóstico é feito na infância, necessariamente, pelo menos tem que começar na infância, mas o teste neuropsicológico é o padrão ouro para esse diagnóstico. Então é algo que realmente, o tratamento muda a vida da pessoa. O medicamento para o TDAH, quando a pessoa tem, ela divide a vida antes do tratamento e depois do tratamento. Isso eu também posso falar. Eu até estava falando da minha filha, mas eu tenho sobrinhos que eles mudou a vida. Mudou a vida. Crianças também diagnosticadas, crianças, né? E mudou a vida. Então, é óbvio que eu não estou, né, e até falando, não estou me abstendo de, pelo contrário, eu só acho que essa romantização... E que existe muito. Que existe muito, né? Porque, eu sou agitada. Porque a vida, né? E aí a gente vai olhar um pouco para fora, né? Não para a doença, que eu acho que é isso que é importante, a gente olhar para além da doença, não é uma doença. Modo holístico. A vida é agitada. Sim, né? ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, internet, você quer sempre mais e mais, e ter mais informação e mais coisas, e isso dá o quê? Agitação, menos foco,
né? Se a gente for olhar para todo mundo. Sim. Você falando nisso, Sônia, aí eu não posso deixar de falar uma coisa que é extremamente interessante, ainda não está nos diagnósticos, né, mas cada vez estão se pesquisando mais e tem sido muito para esse lado, que é o chamado TDAH-like. O que é o TDAH-like? Parece TDAH, mas não é. E olha que interessante. O que causa o TDAH-like? As redes sociais. Sim. Então a pessoa fica lá, fica no Reels, fica no Short, fica lá, né, e rola a tela. E aquilo ali é feito justamente para dar descarga dopaminérgica. Óbvio. Ele faz uma leitura assim, surreal da sua personalidade, junta tudo que você pesquisa em tudo que é lugar, faz um pacote para você. Ó, esse aqui é o teu pacote para te tornar dependente aqui da rede social. Exatamente. E a presença. Barata, né? A dopamina barata, isso. Porque antigamente pegava e lia um livro, né? Aí você começava a ler e tal. Antigamente, que eu falo, muitos anos atrás, sem a internet. Sem internet. Enfim, aí vai lendo, aí chega um momento que a história vai pegando ali, né? As coisas vão acontecendo, vai chegando no clímax da história, aí tem uma descarga de dopamina. Mas não é uma dopamina barata. Você teve que ir lá se esforçar e ler e se enredar na história até chegar no ponto de acontecer o clímax e dizer, nossa, aí você quer ler mais rápido e tal. Aí você tem aquela descarga dopaminérgica. Isso é o saudável, né? Inclusive os relacionamentos também. Sim. Você namora, você conhece, né? Então não é uma coisa imediatista, né? Enfim, então esse é o ponto. Mas o que é o TDAH-like? Então a pessoa fica lá dopamina. O cérebro ele vai se condicionando a descarga de dopamina. Aí quando você vai sentar para ler, fazer uma lição de matemática, não é tão legal, a menos que você seja muito interessado em matemática. Mas assim, não é tão legal quanto ficar rolando a telinha lá e vendo as coisas que você gosta realmente, que te pegam mesmo. Aí você treinou seu cérebro, condicionou seu cérebro a jogar dopamina quando vê as coisas. Quando você vai ver na lição de matemática, não sai nada de dopamina. Não, dopamina, aí você não presta atenção, entendeu? Porque você condicionou teu cérebro a uma forma. Aí você realmente tem sintomas de TDAH. Você realmente vai ter sintomas de TDAH. Só que não é TDAH. Porque se você ficar assim algumas semanas sem entrar em rede social, isso vai melhorar absurdamente. Você vai melhorar, vai acabar com isso. Achei ótimo você falar isso. Olha, pra mim, pra todo mundo, né? Sem dúvida. Eu tenho feito o seguinte, tá chegando no final de semana, meio que dou uma desintoxicada. Tem que fazer detox, não tem jeito. Sabe, eu fico distante, né? Porque realmente... Isso vai ajudar também, né, na saúde mental e física, né? Porque aí a pessoa sai, anda, né? Não pega o celular, vai, passeia. Né? Porque hoje o que mais a gente vê, né, mudando até um pouco mais dentro do tema, é a pessoa sentada com outra no restaurante, no bar, no que seja, com o celular. Nem conversam. Nem conversam, não. E saiu um dado do IBGE, é recente, algumas semanas atrás, que 20%, olha isso, 20% das pessoas ali entre 12 e 20 anos, se não me engano, 22, não lembro exatamente, mas essa faixa de adolescência, 20% delas já consideraram tirar a própria vida. É absurdo. Nossa, isso. absurdo. É um surreal, aumenta de modo exponencial, né? Então é complicado, né? Não é que demonizando também a internet, até porque a gente está utilizando a internet para fazer coisa boa e divulgar, né? Então acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Por exemplo, fala do caminho do meio, não é para demonizar também, tem coisa boa na rede social, a gente pode, né, se aproveitar dela, óbvio. Mas como tudo na vida você pode usar de modo ruim, né? Eu falo isso, pega a energia atômica, né? A energia atômica ela é responsável por criar a radioterapia, que cura o câncer, né? Mas a mesma energia atômica faz uma bomba nuclear que mata milhares de pessoas. Aí você vai demonizar a energia nuclear, entendeu? Então é meio isso. Né? É importante ver o caminho, né? Isso. Né? A gente hoje tem informações maravilhosas na internet. Isso, com certeza. Né? Mas a gente também tem. A gente TDAH-like. Pronto, agora demais. Então, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas essa questão do imputável e do inimputável, né? Porque falamos da curatela e aí até que ponto, né, alguns pacientes agem de má fé, até que ponto a família age de má fé para trazer esse imputável e inimputável. Sim, muito bom trazer esse tema, que é um tema super relevante. Já de antemão digo que o termo imputável e inimputável é um termo designado pelo juiz. Não é pelo psiquiatra, não é pelo profissional da saúde. O psiquiatra, ele vai fazer o laudo e vai dizer o seguinte no laudo: o paciente tinha entendimento e tinha ou não tinha autodeterminação da sua vontade. Isso que ele vai dizer. E o juiz, ao ler o laudo, ele vai dizer, realmente, então, tendo ou não entendimento, eu vou considerar esse indivíduo imputável
imputável ou inimputável. Então, é só começar por aí. O inimputável, eu vou voltar a dizer o que é entendimento de autodeterminação, mas o imputável, ele é aquele que sabe o que faz. Então, ele é capaz de se responsabilizar pelos seus atos. E o inimputável, ele não é capaz de se responsabilizar pelos seus atos, né? Então, isso é uma diferença. Então, se o indivíduo ele é imputável, ou seja, ele cometeu um crime, ele vai ser responsabilizado pelo crime e ele vai ser apenado pelo crime. Se for fazer um crime de homicídio, ele matou alguém sabendo o que fazia, né? Sabendo que era errado, ainda assim ele foi lá e fez, né? Então, bom, ele sabia o que fazia, então ele vai ser preso, por acaso, né? E então ele é chamado de imputável. Ele vai ser responsável pelo crime e ele vai ser apenado por esse crime. O inimputável, num caso de psicose, naquela ponto que eu falei da legítima defesa psicótica, né? Ele vai achando que está acontecendo alguma coisa, ele tenta se defender de algo que não existe, só existe na cabeça dele, mas como um delírio, e ele acaba, por exemplo, machucando uma pessoa, né? Mas aquela pessoa ela foi machucada por causa dele. Se ele não tivesse ali também, ela não tinha se machucado. Apesar de ele não ter intenção de fazer, assim, nesse sentido, né? É consciente do que fazia. Então, ele é considerado responsável pelo que fez. Mas ele não é apenado pelo que fez, entendeu? Porque responsabilidade não é necessariamente sinônimo de pena, né? Responsável ele era, porque se ele não estivesse ali em surto, ele não teria agredido, até causado o pior para aquela pessoa. Mas ele não é assim, digno de receber uma pena por isso. Então, nesse caso mais grave, né, vamos supor que ele acabou cometendo um assassinato, uma dessas, achei que você estava aqui para me matar, está com uma faca, o pessoal já está preparado para me pegar aqui, me torturar, por acaso te empurro, você cai, bate a cabeça e tem um traumatismo craniano e morre, né? Enfim, se não fosse eu, você não teria morrido. Mas eu não fiz isso deliberadamente, eu fiz isso de uma maneira insulto, tá? Psicótico, né? Então, nessa situação, provavelmente eu não seria preso, né? Eu seria, então, conduzido ao chamado, o termo, infelizmente, ainda é esse, tá? Mas acho que deve mudar, que é o manicômio judiciário, né? E eu vou receber uma medida de segurança. O que é a medida de segurança? Medida de segurança é nesse caso aqui, como eu falei. Então, eu achava que a pessoa ia me agredir, mas eu estou no surto psicótico, isso não estava existindo, mas no delírio eu tinha certeza que isso estava existindo. Fui lá, me defendi dessa ameaça psicótica e acabei nessa defesa ocasionando a morte de uma outra pessoa, tá? E aí eu vou então ser considerado inimputável, provavelmente, né? Vou ser avaliado pelo psiquiatra forense, vou ser julgado pelo juiz e vou ser determinado ali como inimputável. Sendo inimputável, eu vou receber a chamada medida de segurança. E olha que interessante, medida de segurança é para quem? É para a sociedade. Para a sociedade. Medida de segurança para a sociedade, entendeu? Então eu sou considerado naquele momento um indivíduo perigoso, né? Porque quando surto eu faço isso. Então, eu não vou receber uma pena, porque pena é quando você sabia o que fazia, que ia fazer o que fez, e sabia que era errado. Vou receber uma medida de segurança. Então, ou eu vou para o manicômio judiciário, que é um misto de um hospital com presídio, né, que hoje em dia existe muito questionamento da legitimidade, da existência ou não, até que ponto que isso é válido, enfim, isso é outro problema, né, podemos até discutir, mas isso só para saber que é um problema, mas que existe isso ainda hoje. Ou eu vou também receber uma medida de segurança no aspecto de, vou ter que frequentar um hospital todo dia, durante tanto tempo. Eu vou ter que comprovar que estou fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico durante tanto tempo. Vou ter que frequentar um CAPS durante tanto tempo, em determinada periodicidade. Então, isso vai ser determinado lá pela justiça e eu vou ter que cumprir isso, né? E vou ter que periodicamente mostrar para o juiz, estou indo lá, me consultei com o Alexandre toda semana, nesses últimos 3 meses, estou indo no CAPS, estou tomando meu remédio, isso aqui. E aí, passasse um tempo, o juiz então vai falar, você está bem, né? Já tem um tempo que você não cometeu mais nada, né? E estou falando de diversos tipos de delito, tá? Não estou dizendo só na questão de uma suposta morte, né? Pode ser qualquer tipo de coisa que você cause de mal ao outro, né? Enfim, aí então eu vou ser avaliado depois de um tempo, né? Já bem, o juiz vai, então, acho que você já está bem, você está apresentando, a equipe terapêutica vai mandando laudos para o juiz, que ele vai acompanhando, né? Como é que você está, tal. E aí ele decide, não, então agora eu acho que você já está bem, vou pedir uma análise de um psiquiatra forense, então, e aí, se for caso de manicômio judiciário, o paciente está no manicômio judiciário,
tem que ter autorização de 2 psiquiatras forenses. Os dois têm que avaliar a pessoa em momentos distintos e emitir um laudo dizendo o seu parecer sobre o caso, se ele tem, na visão daquele psiquiatra, entendimento e autodeterminação, que eu já vou explicar. E isso vai determinar, bom, a princípio, para a avaliação, ele está bem. Aí o outro psiquiatra forense, tem que ser psiquiatra forense? Não, eu também acho que também. 2, assim, o juiz provavelmente, então agora você não precisa mais estar cerceado da sua liberdade, né? Então, esse é mais ou menos o cenário. Agora também, voltando para esclarecer esses termos que eu usei, né, de entendimento e autodeterminação, que isso está até no, salvo engano, capítulo 26 do Código Penal, que fala o seguinte: é considerado inimputável o indivíduo que, em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou perturbação da saúde mental, era, ao tempo dos fatos, desprovido de entendimento e autodeterminação. Né? Essa é exatamente o que está na lei. Mas o que significa isso? Né? Então, por exemplo, eu estou numa crise psicótica. Então, se eu estou numa crise psicótica, como é aquele exemplo que eu já falei algumas vezes, achando que você é ameaçado, eu estou julgando a realidade de modo diferente, né? Assim, de modo equivocado. Eu estou enganado sobre o julgamento da realidade. Eu acho que o Alexandre quer aqui me prejudicar e vai me fazer algum mal em algum momento. Então, eu estou tendo um prejuízo do meu entendimento, né? Então, eu não estou entendendo a realidade de modo adequado. Estou tendo prejuízo do entendimento. Se eu tenho um prejuízo do entendimento e o que eu fizer tem relação com o prejuízo do entendimento, você tem um nexo de causalidade, então eu posso ser considerado inimputável, né? Então, o entendimento, ele é meio que generalista. Assim. Então, tem vários países no mundo, acho que todo mundo meio que entra no consenso de que a pessoa que tem prejuízo do seu entendimento, e o que isso significa? Que está delirando, que está alucinando, né? Ela, ou seja, está numa crise psicótica, então ela não sabe o que faz, então ela tem prejuízo do seu entendimento. Mas eu falei também que era o tempo da ação ou da omissão, né, do suposto crime, ela poderia também ter prejuízo da determinação da sua vontade. Sim. Esse já é um pouco mais polêmico. No Brasil, por exemplo, existe esse conceito. A pessoa, por prejuízo da determinação da sua vontade, não necessariamente do entendimento, ela pode ser considerada inimputável apenas pelo prejuízo da determinação da sua vontade. Nos Estados Unidos, por exemplo, só 2 estados dos Estados Unidos que aceitam isso. Todos os outros, assim, faça o que você fizer, você tinha controle da sua vontade. Eles não admitem a existência. Não ter o controle da vontade. Isso, não admitem não ter o controle. Porque é comportamento, né? A gente Então, esse é um ponto que toca especialmente, né? O que é antes disso? O que é determinação da sua vontade? Então, eu consigo controlar a minha vontade. Na minha vez, eu penso, tenho desejo de fazer alguma coisa, eu delibero se isso é errado, as consequências que eu vou fazer e decido, então, agir ou não, segundo o que desejo que apareceu na minha mente. Ou eu posso simplesmente não conseguir deliberar, vem o pensamento, o desejo e ato contínuo eu ajo. Isso é a definição do impulso, né? E aí o que se distingue na psicopatologia são os impulsos incontroláveis e os impulsos não controlados. São coisas diferentes. O impulso não controlado foi problema meu, você que não se esforçou aí para controlar teu impulso, que é a visão mais por exemplo, dos Estados Unidos de modo geral. Aqui nós temos os impulsos incontroláveis, que a gente aceita que possam existir aqui no Brasil, né? E o que é isso? Então, eu vim tomado por um impulso, não controlei esse impulso e cometi um ato que causou dano a outro, né? E por isso eu tive então prejuízo da determinação da minha vontade. Um exemplo clássico disso, que é também um pouco polêmico, que é a dependência química. Porque a dependência química não é um problema do entendimento. A pessoa está entendendo, a menos que ela seja psicótica. Ela até pode entender, né? Ela vai entender. Ela entende o que está acontecendo. Se ela não estiver entendendo, ela está psicótica. Isso pode acontecer, psicose induzida por drogas, né? Mas não estamos falando disso, estamos falando só da dependência química de drogas propriamente dita. Então, aquele desejo intenso de usar droga, né? Que é a chamada abstinência, muitas vezes, né? Até no exemplo anterior que eu falei do médico anestesista que invadiu o hospital, entrou na farmácia, pegou o remédio, foi para o banheiro correndo, se injetou, se expôs ali perante todos os colegas de trabalho. Então, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que era um hospital, ele sabia que os colegas de trabalho eram os colegas de trabalho, ele não achava que os colegas de trabalho estavam se passando por profissionais de saúde para fazer mal para ele. Sabia que ele não estava, ali não era certo fazer, sabia. Mas a força da necessidade de usar droga naquela circunstância era tão grande que aquilo tomou um protagonismo psíquico
total da sua mente, ele foi conduzido por aquele desejo patológico, foi lá e consumiu a droga. Né? Então, ele teve um prejuízo da determinação da sua vontade, mas não do seu entendimento. Então, se ele fosse, né, levado a uma avaliação, uma justiça, uma análise judicial, não julgamento, melhor dizendo, ele poderia ser considerado inimputável pelo prejuízo da determinação da sua vontade, não pelo seu entendimento. Não pelo seu entendimento. Agora, se ele fizesse isso na maior parte dos Estados Unidos, ele seria, sim, responsabilizado e seria penalizado por isso. Porque eles não entendem lá, por exemplo, que existe prejuízo da determinação da vontade. Sim. E aí, lembra que eu falei no início, aí indo um pouquinho mais um nível um pouco mais filosófico, eu falei que é um termo clássico do direito, quem tem um ônus tem que ter um bônus, né? Se eu então acho que a pessoa deve responder pelo que ela fez, ou seja, se eu acho que não existe prejuízo da determinação da vontade, eu também não deveria concordar que uma interação involuntária pela dependência aqui, que uma coisa daí não bate com a outra. Não bate com a outra, é verdade. Mas é tão interessante, né, a gente pensar nessa possibilidade de trazer um pouco dessa questão jurídica, né, como a tutela, e o quanto isso reverbera, né? Porque a gente falando de dependência, existe o impulso, né, quer dizer, da questão da abstinência, o comportamento, ele pode ser não válido, mas isso não quer dizer que o entendimento não exista. Sim, né? Isso. Porque eu sempre falo, né, quando eu atendo a dependência, o mais importante é você compreender o que é dependência. E saber que a dependência é uma doença, mas não colocar a muleta, né? Que aí a gente entra na questão do rótulo, né? Pra tudo. Então, primeiro é o entendimento. E como é que você vai fazer essa mudança de comportamento? Né? E aí a gente entra. Mas bem interessante. Esses termos técnicos, né? E trazendo isso mais para que as pessoas entendam e até desmistifiquem, né? Muita coisa e passam a compreender. A gente começou, né, com a lei antimanicomial e já falou da tutela e falando de doenças e o quanto a gente está falando de saúde, né, de entendimento. Importante, né, as pessoas ficarem sabendo um pouco mais, mesmo que seja técnico, né, mesmo que seja uma linguagem um pouco mais rebuscada, a respeito, né, do que acontece e do que eles podem estar fazendo para estar trazendo uma qualidade de vida para esse paciente, para esse familiar que está em sofrimento, enfim, distinguir uma coisa da outra, né? É importante estar aqui. E pessoal, se me permite, acho que estão tentando colocar uma linguagem mais simples, né? Acho que a questão sobre inimputável, imputável, no fundo a pessoa a pessoa sabe o que faz quando está um sofrimento psíquico intenso. Até que ponto a pessoa sabe o que faz quando está em grande sofrimento psíquico? Acho que, na verdade, quando nós estamos falando de imputabilidade ou não, a gente está falando isso, né? Se a pessoa sabe ou não o que faz. O que é muito complicado de você dizer também, né? Eu entendo, não é simples, mas assim, não vou entrar em detalhes aqui, porque senão ficaria excessivamente técnico, mas existe uma técnica. Assim, a gente não tira do chapéu, eu molho o dedo, jogo ao vento, eu acho que você sabia. Não é achismo. É achismo. E assim, tem o critério também do nexo de causalidade. Né? Tem um exemplo clássico, por exemplo, é esse. O paciente está num quadro psicótico, né, por exemplo. Então, tem um transtorno psíquico ativo, ele está psicótico, né? Ele acha que está sendo perseguido, que vão fazer mal a ele, enfim, tem algum tipo de delírio. E ele está passando, por exemplo, num shopping, está numa loja lá, entrou na loja da Apple, isso daí, resolveu, pegou um iPhone, botou no bolso, saiu e pegaram ele. Ele, de fato, estava numa crise psicótica, mas tem alguma relação com o delírio dele, ele ter pego o celular? Entendeu? Entendi. Entendeu? Tem nexo. Tem que ter o nexo de causalidade. Sim. Esse é um outro critério importante. Porque se não tiver o nexo de causalidade, apesar da vigência do sintoma psiquiátrico, ainda que psicótico, não necessariamente a pessoa vai ser responsabilizada. E uma questão interessante, muito aí na psiquiatria forense criminal, né? Que é o seguinte, um caso que eu vivenciei, um caso triste, né? Mas é o seguinte, o paciente que chegou para a perícia, o paciente tinha assassinado a mãe. E quando a polícia chegou na casa, a mãe, né, estava morta e ele estava ali assistindo um desenho animado e comendo pipoca, né? E a mãe ensanguentada ali do lado. E aí, então, assim, isso já é um sinal, tá? Claro que, pelo amor de Deus, ninguém que está defendendo assassinato, isso é uma coisa, claro, abominável, óbvio, né? não é. Ninguém é errado, muito errado fazer isso, mas infelizmente a vida tem dessas coisas, né? Então, nessa situação,
e isso eu pego isso para a gente trazer que é um paradigma na psiquiatria forense. Toda vez que nos deparamos com um crime aparentemente sem motivação, a gente tem que suspeitar de um transtorno mental. Porque, assim, o que eu falo motivação? Quando eu digo motivação, não estou dizendo que é concordando ou discordando. Motivação, eu quero ficar com a herança da minha mãe. Aí eu vou lá e mato a minha mãe, porque eu vou pegar, ninguém vai descobrir, eu vou ficar com o dinheiro. Então, assim, é completamente assim, abominável um negócio desse, mas tinha uma motivação. Eu queria ficar com a herança dela, entendeu? Agora, a pessoa está sentada vendo um desenho animado, não se preocupou em esconder o corpo. Porque isso é uma característica. A pessoa, quando comete assassinato, ela vai tentar limpar a cena do crime. Minimamente. Vai querer sair do local. Né? Não vai ficar ali esperando como se nada tivesse acontecido. Então, quando não existe tentativas de você esconder a atitude, o cenário criminoso, e quando não existe uma motivação clara para que isso tenha acontecido, aí a gente tem que considerar, não estou dizendo que é necessariamente isso, mas temos que considerar sempre que estamos diante de um crime cometido em vigência de um transtorno mental. Sim. Não, e faz todo o sentido, né? A gente tem que falar mais de saúde mental, a gente tem que falar mais dos transtornos mentais, a gente tem que trazer essa ideia sem estigma. Sim. Né? Sem estigma. Olha, Ricardo, eu te agradeço. Muito sua presença. Né? A gente está aí tentando já há um tempo. Você saiu de entrevistador para entrevistar. Claro, é um prazer. Agora depois a gente troca. A gente com prazer, super prazer. Legal, então a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço. Prazer a gente estar junto aqui, obrigado você ter aceitado. Sou seu fã, seu também. Ai, não, eu que sou. Muito obrigado. Tá? Aprendo muito, sempre muito. Eu também. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio. Saúde mental precisa ser discutida com seriedade e humanidade. Foi o que a gente acabou de falar, certeza. Né? E esse foi mais um Pode o Quê? Até o próximo episódio. Até lá.